Você quer começar a investir, mas está com medo de cometer algum erro? Ou pior, você já começou a investir, mas sente que vem fazendo alguma coisa de errado nos seus investimentos? Então fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são os principais erros que as pessoas cometem ao iniciar os seus investimentos e como você pode evitar cada um desses erros. Fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você gostaria de conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira, eu tenho um curso onde eu te pego pelas mãos e te mostro em um passo a passo como você pode estruturar em um plano para você conseguir chegar na tua tão sonhada liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Então vamos lá. O primeiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem ao começar a investir é não ter uma reserva de emergência. E por que ter uma reserva de emergência ela é tão importante? Porque quando você começa a investir o dinheiro, especialmente se nós estivermos falando em renda variável, você precisa saber que a sua renda ela pode variar tanto para cima quanto para baixo. Então, uma vez que você coloca o seu dinheiro dentro da renda variável, você precisa saber que para você conseguir ganhar dinheiro, você vai ter que dar tempo para aquele investimento maturar. E muitas das vezes as pessoas elas acabam colocando um dinheiro no qual elas precisam para saldar alguma emergência que possa vir a acontecer no meio do caminho. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e isso acaba fazendo com que a pessoa acabe perdendo muito dinheiro se ela tiver que liquidar um investimento em um determinado momento de mercado onde as condições elas não estejam tão favoráveis. Eu tenho algumas histórias que eu posso estar contando aqui para você, como por exemplo, aconteceu com um amigo bem próximo meu. Ele começou a investir e o que foi que aconteceu? Ele acabou batendo o carro. Ele não tinha o dinheiro para repor as peças para arrumar aquele carro. Então o que ele precisou fazer? Vender os seus ativos em um momento onde o mercado não estava tão bom e ele acabou perdendo dinheiro. Ou seja, se você não tiver uma reserva de emergência, não pense em começar a investir. Mas Gustavo, eu não sei por onde começar para construir a minha reserva de emergência. Então eu vou deixar disponível em algum lugar aqui desse vídeo, um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre esse assunto. Mas o que eu posso adiantar para você é que você precisa ter pelo menos 6 meses do seu gasto fixo mensal. Ou seja, se você gasta R$3.000 por mês, você precisa ter pelo menos R$18.000 na sua reserva de emergência. Esse dinheiro vai fazer com que você tenha muita tranquilidade na hora de você fazer os seus investimentos. Beleza? O segundo tipo de erro é você colocar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. Isso é muito comum acontecer. Eu não recomendo que você faça isso de jeito nenhum. Eu já vi carteiras que em um único ativo estava concentrado mais do que 50% de toda a carteira. Agora imagina você, se aquele ativo ele dá problema. A pessoa que detém aquele ativo, ela vai se descapitalizar em pelo menos 50%, ou seja, vai ser muito difícil dela conseguir recuperar aquele dinheiro novamente. Então o que você precisa fazer? Diversificar a sua carteira. Diversificar em diferentes classes de ativos e dentro dessas classes em subativos que obviamente façam sentido dentro da sua carteira. Agora, uma recomendação que eu posso dar aqui é que você não diversifique demais a sua carteira, porque um bom investidor, ele sabe exatamente quais são os ativos que tem dentro da sua carteira. Muitas das vezes eu pergunto, como é que está a sua carteira? A pessoa fala, está diversificada. E aí quando você vai ver, por exemplo, na parte de ações, você vê que a pessoa tem mais de 30 ações. Ou seja, será que ela tem a capacidade para estar analisando 30 ações ao mesmo tempo? Eu que já tenho um pouco mais de experiência, jamais teria o tempo para estar analisando criteriosamente 30 ações dentro do meu portfólio. Então, para você diversificar, você precisa entender também todos aqueles ativos que estão na sua carteira, você precisa conseguir acompanhar pelo menos trimestralmente para que você tenha uma boa gestão da sua carteira e saiba se aquele ativo está dando retorno para você ou não. O terceiro erro, e o mais comum de todos, são aquelas pessoas que buscam diquinhas na internet. Ou seja, elas fazem investimentos através de vídeos que eles assistem muitas das vezes no TikTok ou Instagram ou aqui no YouTube. Isso é um erro muito comum e que você pode pagar muito caro por cometer esse erro. Eu mesmo lá atrás já acabei cometendo esse erro. Por quê? Eu ouvia demais o gerente do meu banco. E o gerente do meu banco, ele sempre falava para investir meu dinheiro aonde? Adivinha? Na poupança. E obviamente, todas as vezes que eu investia na poupança, eu estava perdendo dinheiro para a inflação. É claro que você deve assistir vídeos, você deve se orientar
para você saber mais sobre cada um desses ativos, mas que você faça a sua própria pesquisa. Pegue informações aí na internet, mas faça a sua pesquisa para saber se aquele ativo realmente ele faz sentido para entrar dentro da sua carteira de investimento. O quarto erro muito comum é você ignorar custos, ou seja, tem muitas pessoas que elas não ligam para o quanto que elas estão gastando para comprar e vender um ativo. Eu vejo que muitas pessoas elas fazem aquele giro de carteira desnecessariamente. Por quê? Toda vez que você compra ou vende um ativo, você está pagando uma comissão para a sua corretora. Ou seja, é dinheiro que está saindo do seu bolso. Então, quanto mais você gira a carteira, mais taxas você estará pagando. E obviamente que dependendo do volume de dinheiro que você movimenta também, você estará pagando imposto de renda. Então esse é um erro bem comum que você precisa estar ligado para que você não gaste dinheiro desnecessário em taxas e também no imposto de renda. O quinto erro muito comum é você esperar retornos rápido. E aqui nesse ponto é onde muitas pessoas acabam caindo em golpe. Por quê? Ela ouve um fulano de tal que ele promete a dar uma rentabilidade tipo de 50% dentro de um mês. E aí a pessoa pega todo o seu dinheirinho, né, e coloca nesse tipo de investimento. O que vai acabar acontecendo? Provavelmente ela vai cair numa pirâmide. E nosso país, especialmente pirâmide financeira, é um golpe muito conhecido e que muitas pessoas caem todos os dias, infelizmente, nesse tipo de esquema. Então o que você precisa entender é que um investimento ele só vai dar frutos a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, são 5 anos, 10 anos, 15 anos. É meio que uma maluquice, mas não que isso não possa acontecer. Sim, isso pode acontecer. Eu já tive, por exemplo, retornos muito rápidos ao comprar Bitcoin. Isso aqui não é uma recomendação de compra, mas o Bitcoin, ele em um curto espaço de tempo, ele conseguiu me dar uma valorização de mais de 200%. Ou seja, uma valorização super expressiva para um ativo. Mas enfim, a grande maioria dos ativos, ele não vai te dar essa valorização. Então você precisa ter muito bem planejado qual que é o horizonte de tempo que você pretende pegar aquele dinheiro de volta, o dinheiro do seu investimento. Eu aqui no canal, eu gosto muito, né, de falar sobre dividendos, porque eu não fico preocupado com a valorização do ativo na compra ou na venda. A minha maior preocupação é na rentabilidade que aquela carteira ela vai me trazer, ou seja, o quanto que aquele patrimônio me traz de renda passiva todos os meses. É isso para mim o que importa. Erro número 6 é você não saber no que você está investindo. Sempre quando um ativo ele entra na sua carteira, você precisa ter algumas premissas. Premissas que eu digo como, por exemplo, você comprou um ativo. Como é que esse ativo ele ganha dinheiro? Colocando em um exemplo, vamos imaginar que eu decidi comprar Banco do Brasil. Eu decidi comprar Banco do Brasil, a primeira coisa que eu quero entender sobre o Banco do Brasil é como que o Banco do Brasil ele ganha dinheiro? Bom, o Banco do Brasil ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas. E aí depois eu vou começar a analisar a saúde financeira daquele investimento. No meu caso, por exemplo, eu preciso saber se é uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos trazendo lucros consistentes e também distribuindo dividendos de forma consistente. E obviamente que o dividendo ele tem que estar acima de 6%. Né? Então eu tenho algumas premissas. Você precisa criar as suas, estudar essas premissas quando você for colocar um ativo em carteira. Lembre-se, não compre nenhum ativo por recomendação. Compre porque você acredita naquele ativo. E o último erro, um dos mais comuns de quem começa a investir, é você simplesmente vender na hora da queda. Bom, se você está na renda variável, você precisa entender que vai ter momentos onde o ativo sobe e vai ter momentos onde o ativo desce. E em alguns momentos, ele pode descer muito agressivamente e muito rápido. E nesse momento é onde as pessoas elas se desesperam, elas acabam vendendo a qualquer preço. Bom, na realidade, como é que você deve pensar? Se um ativo ele está caindo muito rápido, o que você precisa entender? Os motivos pelo qual estão fazendo aquele ativo cair. E obviamente, se você acreditar naquele ativo, se não for nenhuma perda de fundamento dentro daquele ativo, você tem que ir lá e comprar. Inclusive, eu utilizo essa estratégia. Se você ainda não conhece, eu tenho aqui no canal a carteira onde eu invisto para as minhas filhas. E todas as vezes onde um ativo ele cai muito rápido, eu entro no mercado comprando, porque eu vejo como uma oportunidade. Se o ativo ele não perdeu o fundamento, significa que eu posso comprar mais aquele ativo gastando menos. É o único mercado que eu vejo onde, através de uma promoção, as pessoas elas ficam com medo. Olha só que interessante. Se você compra Banco do Brasil a R$40,
Por que não comprar o Banco do Brasil a 25? Se é a mesma empresa, se não houve nenhuma perda de fundamento. E muitas das vezes, o que acontece? As pessoas elas vão e vendem ao invés de ir lá e comprar. Então agora, eu queria saber de você, se você comete algum desses erros. Eu posso falar para você que eu já cometi esses 7 erros e eu acredito que se você conseguir identificar e eliminar cada um desses erros, a sua carteira de investimento ela vai estar super qualificada para você conseguir chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Então agora eu queria saber de você se você já cometeu algum desses erros. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu te peço para que você curta o canal, ative a notificação batendo no sininho e eu te espero na próxima quinta-feira com um novo vídeo sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!